Olá, meu nome é Lilian Souza, eu sou fonoaudióloga e é um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre inclusão social, em especial das crianças, né? Portadoras de necessidades especiais. Então, eu espero que esse tempo seja bem aproveitado por todos nós. Então, vamos começar. Bom, nós chamamos de crianças especiais, né? Crianças portadoras de necessidades especiais, as crianças que têm alguma limitação significativa, né, em algumas das áreas, seja cognitivo, seja motor, físico, seja na área da comunicação, né, crianças que têm dificuldade de se comunicar, seja no desenvolvimento socioemocional, né, crianças que têm dificuldades de comportamento, agressividade, transtorno opositor desafiador, não é? E crianças que têm uma dificuldade e limitações na área sensorial, como é o caso das crianças portadoras de deficiências visuais, deficiências auditivas, né? Então, são portadores de necessidades especiais. É importante a gente enfatizar esse nome porque as pessoas chamam de deficientes, né? As pessoas pejorativamente chamam de retardados, alguns usam o nome autista para fazer uma piada pejorativa, como se fosse algo humilhante, mas a gente tem que começar a inclusão usando os termos adequados, que é justamente portadores de necessidades especiais, não é? Então vamos lá, vamos ouvir um pouco dessa história, né, de como é que é essa questão da inclusão. A inclusão é algo muito novo, é algo muito recente, não é? Na nossa sociedade. Durante toda a história da sociedade, o que a gente via era uma exclusão do diferente, uma exclusão do deficiente. E essa exclusão se dava, às vezes, até pela morte da criança, quando ela nascia deficiente, o abandono dessa criança e ela ia para viver em... Ela era colocada na roda, né? Na frente de uma igreja, na frente de um local onde moram as freiras. E elas eram esquecidas pelas suas famílias, né? A gente vê na história que esses portadores de necessidades especiais, eles eram considerados pessoas incapazes de viver em sociedade, né? O navio dos loucos era um navio onde se colocavam essas pessoas portadoras de necessidades e esse navio ficava à deriva até desaparecer, né? A história do bobo da corte também é interessante. Eu ouvi uma vez que o bobo da corte era um portador de necessidades especiais, mas que era filho ou parente de alguém muito importante, de alguém da corte, ou o próprio rei, ou alguém muito importante. Então ele não podia ser descartado, mas ele ficava ali, né, como o bobo da corte, né? Depois, com o surgimento da saúde pública de caráter assistencialista, né, surgimento de políticas públicas de saúde em todas as áreas, inclusive na área da psiquiatria, surgiram um modelo de criação de locais para essas pessoas estarem, para essas pessoas se tratarem, né? Os manicômios, as clínicas de repouso, as instituições onde só se recebe crianças especiais, né? Por exemplo, o Instituto Benjamin Constant, era uma escola só para crianças portadoras de necessidades especiais, no caso visuais, não é? Aqui no Rio de Janeiro. As APAES, né? São instituições que segregam, ou seja, elas prestam algum tipo de assistência àquela criança, ela não é mais ignorada, ela não é mais deixada de lado, ela é tratada, ela é trabalhada no seu desenvolvimento, mas essa criança, ela fica segregada, ela fica separada, não é? Ela não fica junto com as outras crianças. Ela vai para essa instituição e fica lá junto com crianças como ela, né? Crianças especiais como ela. Essa é a segregação. E esse é um modelo que foi utilizado até mais ou menos no início dos anos 2000,
ele ainda era muito comum, né? E começou então um movimento de inclusão nos anos 2000. Você vê que é uma coisa muito recente, menos de 20 anos, né? Então a gente começou a desenvolver políticas públicas que demonstravam que a criança ela poderia viver, teria esse direito de viver em sociedade, de estudar na mesma escola que outras crianças, né? De estar inserida, praticar esportes, né? Estar reunido com a sua família numa instituição religiosa, fazer parte de clubes, enfim, fazer parte de toda a sociedade, né? O princípio da inclusão é o princípio de que somos todos iguais, então que nós temos os mesmos direitos, não é isso? Então, a inclusão é, antes de tudo, uma atitude, um valor e um sistema de crenças, não uma ação ou um conjunto de ações. O que isso quer dizer? Não adianta a gente ter uma lei que obrigue uma escola a fazer uma inclusão, por exemplo. Não adianta você fazer uma passeata, um dia de conscientização. É preciso que as pessoas vistam a camisa. É preciso que as pessoas percebam o valor, né, dessa questão da inclusão. Que elas se sintam responsáveis e participantes desta mudança da sociedade, não é? Então eu sempre falo isso, não adianta a gente procurar para o nosso filho a melhor escola, a mais cara da região e tudo mais, mas se a escola não vestir a camisa, nada vai acontecer com seu filho. Ele pode até ficar lá, mas você não vai ver evolução, porque as pessoas que estarão envolvidas na educação do seu filho, elas precisam vestir a camisa, elas precisam ter paixão, elas precisam ter amor, elas precisam entender e querer fazer o seu melhor em prol daquela criança, né? E uma outra coisa importante da inclusão é que na inclusão a gente não trabalha o ajuste da criança. A criança não tem que se ajustar. Deixa aí, com o tempo ela vai se acostumando. Ela não gosta de barulho, mas daqui a pouco ela acostuma, né? Quando ela tiver maiorzinha você traz, como acontece às vezes em algumas igrejas, né? Porque ela faz muito barulho, ela grita, chora, enfim. Não é a criança que tem que se ajustar. É a escola, é a sociedade, é o prédio, é a igreja que tem que se ajustar àquela criança. Então, se há portadores de deficiência auditiva, a escola, a igreja, a instituição tem que ter intérpretes de Libras. Se é um autista que tem um transtorno sensorial e ele se sente muito agredido em um barulho muito alto, a escola tem que tirar aquele sinal estridente, a igreja tem que diminuir um pouco o barulho, enfim, né? É o local que tem que se adequar e não a criança. Então esse é o princípio da inclusão. Um outro princípio da inclusão também importante dizer é que as adaptações que foram feitas, elas serão as mínimas possíveis. Ou seja, a gente vai ter que primeiro conhecer aquela pessoa, primeiro avaliar, né, aquela criança e ver o que ela tem necessidade. Aquilo que não precisa ser adaptado vai ser bom, porque ela vai poder ter um contato maior com as crianças, fazer atividades, enfim, junto com outras crianças que não têm nenhuma dificuldade. Agora, aquilo que precisa ser adaptado é importante que seja feito, para que aquela criança consiga evoluir, consiga receber o ensino que ela tem o direito de receber, né? Não existe uma criança que não aprenda. Nós é que temos que descobrir, que desenvolver, que estudar uma nova forma de fazer aquela criança aprender, né? Então, a inclusão também está baseada nisso. Quais são os benefícios da inclusão? Né? O que podemos dizer que é benefício da inclusão? Fornecer um ambiente educacional inclusivo, em que todas as crianças vão prosperar, não só aquela criança especial, todas as crianças vão prosperar, todas as crianças vão aprender, todas as crianças vão ganhar com aquela situação, vão ganhar com aquela criança que está ali.
Porque toda adaptação que a professora for fazer, por exemplo, vai ser um ganho para todos os alunos. E não é só a criança especial que vai se desenvolver a sua autonomia, a sua habilidade, a sua confiança, o seu orgulho. As outras crianças vão desenvolver outros valores também, de olhar diferente para o outro, de entender a necessidade do outro, de que todo mundo precisa de ajuda, de que todo mundo tem necessidades, não é? Às vezes uma criança pode julgar aquela criança que usa uma cadeira de roda, mas ela mesma usa óculos. Isso é uma necessidade especial, não é? Então, quando as crianças começam a entender que elas são iguais, apesar de terem alguns aspectos diferentes, isso é muito importante, né? Então, a gente vai promover com a inclusão a compreensão de que a pessoa especial é diferente em um aspecto, mas em todos os outros ela é igual a cada um de nós, né? E nós vamos aprender a interagir melhor, a respeitar, a ter ética, a agir com compaixão. Esse é o objetivo, né? Então, existem algumas leis que foram surgindo, né, e que embasam essa inclusão, que a gente chama de leis da inclusão, né? Então, a primeira delas é a nossa própria Carta Magna, né? A nossa Constituição de 1988, ela já diz que todos nós somos iguais perante a lei e que todos nós temos direito à educação, à saúde, à habitação, né, à alimentação. Então, se todos nós temos direito, então vamos exercer esse direito, vamos lutar por esses direitos, né? E em 2012, a mãe de um menino autista chamada Berenice Piana, depois vocês podem pesquisar na internet, ela se engajou nessa luta, ela buscou, né, como garantir os direitos do seu filho e de outras crianças autistas, né, até que o Congresso criou a Lei 12.764 em 2012, que ela foi batizada de Lei Berenice Piana, que é o nome dessa mãe, né? E essa lei garante todos os direitos às pessoas com transtorno autista e com outros transtornos também. Direitos a uma vida digna, direitos à proteção contra abuso e exploração, acesso aos serviços de saúde, o diagnóstico precoce, né? Todas as terapias que ela necessita, tudo isso é direito deles, né? E no artigo 7º dessa lei fala o seguinte: o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de um aluno com transtorno do espectro ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa. Então, é proibido você, gestor escolar, proibir a matrícula de uma criança especial. E por que isso é proibido? Porque é um direito de todos nós ter acesso à educação, né? A melhor educação que um pai ou uma mãe pode dar para uma criança, seja numa instituição pública ou numa instituição privada, né? E depois, em 2015, surgiu o Estatuto do Portador de Deficiência, que é a Lei número 13.146. Ela foi também idealizada e quem lutou por essa lei e com muito sucesso foi o senador Romário, que tem uma filha, né, portadora de deficiência, de síndrome de Down. E essa lei ela abrange todos os portadores de deficiência, desde o seu nascimento até a sua velhice, em todos os aspectos da sociedade, inclusive na educação, no esporte, no trabalho, no acesso à saúde, no acesso a atendimento terapêutico, no acesso à compra de alguns bens com isenção de impostos, né, com relação ao acesso à justiça. Tudo isso está bem detalhado nessa lei, é uma lei completa, uma lei bem moderna. E é importante que todo pai, toda mãe conheça profundamente essas leis. Esse tem que ser o nosso primeiro passo. A gente tem que conhecer quais são os direitos dos nossos filhos. Eu falo nossos filhos porque eu tenho um filho portador de necessidades especiais. Eu não falei, mas eu tenho um filho de 8 anos que tem transtorno do espectro do autismo. E quando nós ficamos sabendo do diagnóstico, é difícil, né? Muito difícil. A gente entra num luto, num porquê que isso está acontecendo,
né? A gente se culpa e tudo mais, mas o nosso segundo passo é lutar pelos nossos filhos. O nosso segundo passo é aprender quais são os direitos que os nossos filhos têm. É aprender sobre o que o nosso filho tem e quais são as suas habilidades, quais são as suas capacidades, quais são as suas possibilidades. Então, esse é o papel de cada pai e de cada mãe. E quando a gente chega numa escola, que é o nosso maior parceiro na vida dessa criança, em que a criança vai ficar ali praticamente 15 anos, 10 anos numa escola, então é um parceiro importante e ele também precisa conhecer essas leis, precisa conhecer sobre as necessidades especiais. Não tem mais como uma escola ter a desculpa de dizer, eu não tenho como receber o seu filho, porque aqui ninguém sabe sobre esse assunto, ninguém sabe lidar com uma criança especial, ninguém tem essa especialização, mas não é mais tempo disso, gente. Já se passaram, a primeira lei foi de 2012, não é? São quase 10 anos, 8 anos, não é possível que uma escola ainda não esteja preparada, não é possível que um professor ainda não busque conhecimento. A gente sabe que não é fácil, a vida do professor não é fácil, são 30, 35, às vezes 40 alunos numa sala, né? No serviço público, então, é uma realidade de vários alunos com sintomas de transtornos que não têm laudo, então, na prática, eles não têm direito a uma auxiliar, uma mediadora, né? E às vezes, na realidade, o próprio sistema não oferece, né? E a professora tem que dar conta. Mas justamente por conta disso é que você tem que dar conta, então você tem que estudar. Infelizmente é isso. Não adianta a gente reclamar. Ai, tem 4 crianças que eu acho que é autista na minha sala e já passou esse tempo. Eu não aguento mais, como eu já ouvi, né? Teve professores que eu vou desistir. Eu trabalho no serviço público, eu sei como é. Professores falam, eu vou desistir, eu vou largar essa matrícula. Não, você tem que correr atrás, você tem que estudar. É difícil chegar à noite em casa cansada, ter filhos, ter casa para cuidar e mesmo assim ter que fazer uma pós, ter que estudar um fim de semana, é difícil. Mas infelizmente é assim que as coisas vão melhorar para você. Inclusive, não vai ser só pela criança, pelas crianças que forem passando pela sua vida laboral, mas vai melhorar para você, porque você vai saber o que fazer, vai ficar mais fácil para você, entendeu? Lidar com essas situações, né? Então essa é a nossa realidade. Hoje as crianças, elas têm o direito de estudarem numa escola regular, né? E com as devidas modificações que devem ser feitas, né? A família, o ambiente escolar, a sociedade tem que assegurar uma educação de qualidade para essa criança. É isso que essa lei diz. E que, né, as instituições precisam dar um atendimento educacional especializado, né, fazer as devidas adaptações, né? Então, tudo isso é importante. É claro, né, que por conta de ser algo novo, surgem alguns medos, né? Os pais das outras crianças querem tirar os filhos da turma porque acham que a criança, o seu filho não vai receber, né? Não vai receber a atenção merecida porque a professora tem que dar mais atenção para aquela criança especial. Tem pais que acham que vai diminuir a qualidade do ensino naquela turma porque tem criança especial. Então, tudo isso tem que ser explicado, tem que ser ensinado, né? Nós precisamos esclarecer, né? O que liberta a gente é o conhecimento, né? Desses medos, desses receios, do preconceito, do mau julgamento, é o conhecimento, não é? Então, aqui eu vou colocar para vocês os receios mais comuns, talvez, que os professores possam ter, né? Por exemplo, ele não vai conseguir acompanhar como as outras crianças. Ele não vai conseguir acompanhar, às vezes até consiga. Às vezes ele vai aprender, você vai ver que ele sabe mais coisas do que as suas crianças. Ele já vai entrar numa turma de alfabetização já alfabetizado, isso é muito comum em autistas, né?
Então, ele não vai acompanhar, mas ele tem direito a um plano pedagógico individualizado. Ele vai ser avaliado pela equipe pedagógica da escola, pelos terapeutas da criança, e ele vai ter metas a serem atingidas individuais. Ele vai ter metas coletivas junto com toda a turma e vai ter suas metas individuais. Ele vai ter uma avaliação adaptada. Então, isso não é um problema, entendeu? A criança ela vai ser comparada com ela mesma. Ela não vai ser comparada com os outros coleguinhas da turma, entendeu? Vai modificar a rotina da turma. Vai modificar a rotina. Às vezes vai ter que ter uma auxiliar, né? Ele vai ter que sair da sala mais vezes. Aquilo de, vocês só vão no banheiro na hora do recreio. Às vezes ele vai ter que sair várias vezes durante o dia, porque ele precisa desse momento de sair e voltar para poder se concentrar. Vai modificar, mas a turma vai se adaptar. As próprias crianças vão se adaptando. As crianças vão ficar com medo? Pode acontecer das crianças ficarem com medo também, tá? Mas isso a gente vai ensinar as crianças. Elas vão ficar com nojo às vezes, mas com a convivência elas vão aprender que aquela criança tem muito mais semelhanças do que diferenças com ela. Uma outra coisa importante também é que nós vamos ensinar essas crianças. Existem N materiais, livros. Tem um livro chamado O Passarinho Azul, O Pintinho Azul. Todos os pintinhos eram amarelos, só ele que era azul na escola. E os pintinhos ficavam rindo dele. E foi feito um trabalho na escola para que os outros pintinhos aceitassem ele, do jeito que ele era. E existem outros livros, outros materiais, vídeos, dinâmicas, músicas, que você vai enriquecer esse projeto de ensinar as crianças a lidar com o diferente. E todo mundo ali vai sair ganhando. Não vai ser só a criança especial que vai sair ganhando. Aquelas outras crianças vão estar mais enriquecidas naquele processo, né? Eu vou ter que dedicar mais tempo do que eu tenho. Meu tempo já é escasso. São 40 crianças, são 35 crianças na minha turma. Meu tempo é escasso. Eu ainda vou ter que dedicar mais tempo para fazer um plano pedagógico diferente. Como que eu vou fazer isso? Quando uma criança ela necessita de muito apoio, de muita ajuda, né? Quando esse processo chega a ser assim, muito diferente do resto da turma, ele vai precisar de um mediador escolar. Ele vai precisar de um auxiliar que esteja ali com ele, servindo de ponte entre ele e a professora. Então, é importante que a mãe, que o pai tenha ciência desse direito que a criança tem. A escola tem que fornecer, né? E não pode cobrar a mais por isso, a não ser que você tenha uma pessoa que você queira especificamente para o seu filho e você tenha condição de pagar. Mas a escola é que tem que pagar, é um funcionário da escola. O serviço público é que tem que oferecer, é um direito seu. Se você não tem, você tem que ir no Ministério Público reivindicar esse direito para o seu filho. Não é justo quando faço coisas especiais para essa criança e não faço para as outras, né? É aquilo que eu falo, que eu li num livro, quem escreveu foi a Dana Hood. Ser justo não é fazer a mesma coisa para todos, mas fazer o que cada um precisa. Isso é ser justo, né? É como tem aquela ilustração de que o menino mais alto não precisa de um banquinho para olhar por cima do muro, mas o menino baixinho precisa do banquinho, né? Para que todos fiquem no mesmo nível. Então, isso é justiça, né? Então, o que é importante? Valorizar as singularidades de cada criança. Respeitar o seu ritmo e as suas características pessoais, né? Assegurar a sua aprendizagem dentro das suas possibilidades, né? Você vai conhecer essa criança, né? Quando a gente fala em valorizar as singularidades, você vai fazer uma extensa entrevista com aqueles pais, você vai saber do que a criança gosta, do que a criança não gosta, o que ela já sabe, o que ela não sabe, quais são as suas dificuldades, em que ela tem facilidade, né? E você vai respeitar o seu ritmo e as suas características, né? E dentro das suas possibilidades, você vai garantir a sua aprendizagem, né? Não descriminalizar tem que partir do professor, tem que partir do adulto,
Nós vamos servir como um exemplo para as outras crianças, porque a gente vai trabalhar a autoestima dessa criança, né, para que ela consiga ver aquele mundo como menos hostil, menos frustrante, né, valorizar cada conquista que aquela criança tiver, para que ela veja que ela também pode, que ela também consegue, né? Isso é importante, né? Deixar para trás rótulos e estereótipos. E quando a gente chama uma criança, aquele menininho, o Luiz autista. A mãe do Luiz vai vir aqui. Que Luiz? O Luiz, o autista. Então você cria um rótulo. Aquela criança, ela é só isso. Ela é só autista. Ela não brinca, ela não come, ela não dança, ela não ri, ela não tem amigos. Ela é só autista. Então você cria um rótulo que limita aquela criança. Que limita a sua ação junto com aquela criança. Então é importante a gente quebrar isso, né? A gente acreditar que cada criança pode aprender, que é possível, que vamos conseguir. Não conseguir com um livrinho e escrevendo no quadro, eu vou conseguir com um vídeo, eu vou conseguir com uma música, eu vou conseguir com uma rodinha, eu vou conseguir trazendo um fantoche, mas eu vou conseguir, né? Prestar atenção nelas em que elas estão tendo dificuldade, a gente conseguir ajudar, e também naquilo que ela conseguir, a gente sempre elogiar, a gente sempre estimular a interação, a gente nunca ignorar aquela criança. Porque, por exemplo, existem autistas que são quietinhos, que ficam no mundinho deles, brincando no brinquedinho deles. Então é muito fácil ele ir para a escola, ficar sentadinho lá no cantinho, mexendo lá nos brinquedinhos dele até a hora de ir embora. Não deu trabalho nenhum. Mas a gente não pode deixar, a gente tem que buscar a interação, a gente não pode ignorar, não é? Manter as nossas expectativas altas, sempre acreditar que tudo é possível, que ele vai conseguir, né? Que ele é capaz e que ele tem tudo para ser feliz naquela instituição, naquela escola, naquela igreja. Né? O nosso objetivo maior é esse, é que a criança seja feliz. É isso que os pais mais querem, não é? Ser criativo, é claro, né? Todo professor é criativo. E quando você trabalha com uma criança especial, a sua criatividade aflora ainda mais, né? Meu filho já está hoje no 3º ano, mas as professoras dos anos anteriores, a do 1º ano fez psicopedagogia, a da educação infantil fez psicopedagogia, então mudou a vida delas. Por quê? Porque elas, né, foram estimuladas por ele, né, a buscar mais, a ser mais criativas e acabaram vendo a necessidade de estudar e hoje tem uma especialização, né? Então, como que nós vamos incluir? Primeiro, nós temos que ter compromisso conosco mesmo, com a nossa profissão, com a nossa missão, seja ela qual for, e com aquela criança, ter um compromisso. Não ter pena, mas compromisso, né? É diferente quando a gente fala, ai, tadinho, ele não fala. Ai, tadinho, ele não veio para a escola hoje porque ele teve uma bronquiolite de novo. Ou teve que ir para o hospital de novo. Isso é ter pena. A gente não faz nada com a pena. Agora, quando a gente tem um compromisso, caramba, ele não fala. Eu vou desenvolver figuras para a gente conseguir se comunicar. A figura do banheiro, a figura da água. Aí ele vai apontar quando ele quiser água. Quer dizer, isso é compromisso. Né? Combater o preconceito, como eu falei, ensinando as crianças, a escola toda vai ganhar com isso, né? Ter uma entrevista, como eu já falei, com a família, firmar essa parceria com a família é importantíssimo, tá bom? Ter esse contato, não fica com medo de dar o zap da mediadora para a família, não, elas precisam ter esse contato, né? Ter um contato com a equipe multidisciplinar que atende essa criança, né? E toda a equipe pedagógica da escola está envolvida nisso também, né? A orientadora pedagógica, a coordenadora, a diretora, a professora da sala de recursos, se tiver, da sala de informática, né? Da biblioteca, a professora da criança e a mediadora. Todo mundo é uma equipe só para dar o melhor para essa criança. E, como eu já falei, a parceria com os terapeutas, com a família é imprescindível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que tenha sido produtivo para vocês.
Estou muito feliz de participar desse projeto. Se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, só me procurar lá no Instagram, Lilian Souza Fono, ou pegar o meu contato aqui no grupo. Eu terei todo o prazer em estar dando toda a assistência a vocês, tá bom? Foi um grande prazer e até a próxima, tá bom? Tchau!